pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não assistiu a primeira aula, eu sou a Lisiane e hoje a gente vai dar continuidade na primeira aula que a gente teve na semana passada sobre como trabalhar com as faixas etárias, né? A gente falou do berçário, de 0 a 2 anos, e também falamos do maternal, de 3 a 4 anos. Hoje nós vamos entrar no jardim de infância, primários e juniores, tá? Os 3 ao mesmo tempo. Hoje eu tô num lugar diferente aqui, porque senão não sai o vídeo, gente. As coisas são bem corridas. Eu tenho 2 meninas, né? Uma já tá na escola. E eu acho que a gente adaptou, né? Esses 2 anos de aulas online, a gente adaptou para fazer em casa. E a volta também requer adaptação, né? A gente mudou a rotina e agora a gente vai mudar de novo. Então eu ando meio atrapalhada nos meus horários. Peço perdão para vocês por não ter soltado a aula antes, mas eu não consegui fazer antes, tá? Então já peço perdão por isso. Sobre o PDF, ainda hoje à noite o PDF vai estar lá para vocês, editado, com tudo que eu falei aqui. E sobre a língua de sinais também vou mandar para vocês. Não é a língua de sinais, tá? Libras. É língua de sinais para bebês. É uma forma diferente de trabalhar só com os bebês. E é uma coisa simples. Por exemplo, eu ensinei para Manu quando ela queria comer. Eu tô com uma companhia aqui do meu lado. Quando ela queria comer. Então, comer. Quando ela queria tomar água, ela fazia assim, né? Ou quando ela queria ir ao banheiro. Então, tudo tem sinais simples. De uma influenciadora que eu assisto, gosto muito e recomendo para vocês. Claro que nem tudo que a gente assiste na internet cabe para nós. Então a gente tem a internet a nosso favor, né? A gente sempre retira aquilo que nos agrega, que é muito bom, que serve para nós diante das nossas condições, diante da nossa situação. Então a gente absorve aquilo que agrega, né? E a gente faz uso daquilo. Aquilo que a gente acha que não serve, a gente, né, passa para frente. Então, começando pelo jardim de infância, que é a idade de 5 a 6 anos, é uma idade que está começando, né? A coordenação motora fina, coordenação motora. De 3 a 4 já começa, mas essa fase é a fase que vai começar a pegar no lápis, né? É a fase que vai começar a sair daquele... quando pede para desenhar uma boneca, né? É a bolinha, o palito, os 2 palitinhos e os 2 patinhos. Então vai começar a sair daquela fase da bolinha e do palito e vai passar a ter um bracinho maior, vai passar a ter um cabelinho, vai passar a ter uma boquinha, né? Um olhinho mais desenvolvido, para as meninas talvez uns cílios. Então é aí que começa a trabalhar mais a parte coordenação motora. E é essa parte, né, para quem me vê lá no Instagram, para quem tem meu Instagram, que tá fechado agora, eu tava postando, né, antes eu tava com mais tempo, agora eu tô com menos, eu tava postando algumas atividades, justamente para trabalhar a coordenação motora, que foi o que me ajudou quando a gente entrou na pandemia, e eu me vi diante de uma situação, né, aula online, primeiro ano de escola da minha filha, ano de alfabetização. Eu tenho muito orgulho por ter alfabetizado ela em casa com os meus métodos, graças à ajuda da primeira professora dela, mas eu tentei incluir bastante, porque eu falei, nossa, ela vai perder justamente agora, né? Então eu tentei incluir bastante atividades que trabalhasse isso, coordenação motora, raciocínio, né? Porque as crianças dessa idade são crianças muito ativas, são crianças que precisam gastar energia, né? De 3 a 4 anos ainda tem aquela soneca que tira na parte da tarde, né? Talvez até 5 anos também tira aquela soneca, mas a tendência é não tirar mais aquela soneca na parte da tarde. Então são crianças muito ativas, tá? Então quando vocês receberem essas crianças, saibam, elas estão ativas, elas querem gastar. E são crianças que falam demais também, elas querem contar tudo, né? Elas querem contar tudo que tá acontecendo ali com elas. A gente precisa se atentar a uma coisa, tá? Vocês precisam ficar bem atento a isso, isso é uma coisa bem importante. Eu vou até mostrar de novo meu rascunho aqui, ó, tudo grifadinho. Crianças de 5 a 6 anos são crianças que imitam tudo. Até na fala, né? É a idade que eles já estão falando melhor, a dicção já tá melhor. Então, o que acontece? Tem até aquela coisa, né, que o pai fala, nossa, eu não posso falar nada perto dessa criança. São crianças que elas não sabem mentir. Então, se você conta uma coisa para a criança nessa idade, fala, olha, é segredo, tá? Você não pode falar para ninguém. Meu Deus, você tá matando a criança por dentro. Mas é verdade.
elas copiam tudo, elas imitam tudo, desde um cachorrinho comendo ração, desde um coelhinho, um gatinho. Então elas imitam. Então cuidado quando vocês forem caçoar, mesmo que seja sem intenção, tá? Cuidado com apelidos, cuidado quando vocês forem fazer alguma brincadeira, sabe? Pra, né, descontrair um pouquinho. Eu entendo, sou super a favor de descontrair, porque às vezes tem umas crianças mais tímidas, né? Isso acontece. Tem até aquela adaptação, né? Quando entra na escola, fala, olha, é o período de adaptação, porque tem crianças mais tímidas, outras nem tanto, já chega, já faz um coleguinha, mas precisa se atentar a isso, tá bom? Toma cuidado na hora de usar, né, alguns apelidos, assim, porque elas imitam, e às vezes pode não soar bem. E as crianças na cidade não sabem passar de forma correta, né? Por isso que a gente pede sempre para repetir as histórias, porque elas não sabem passar às vezes, né? Não estou generalizando, mas às vezes não sabe passar de forma correta. Então chega em casa, acaba passando uma coisa diferente para o papai e para a mamãe e acaba causando uma situação complicada depois, tá bom? Então cuidado com isso aí. Então vamos lá. Mais uma curiosidade aí sobre o jardim de infância, né? Lembrando que é de 5 a 6 anos. As crianças nessa idade, elas tendem muito a viver no mundo de fantasia, né? O chamado mundo de faz de conta. Faz de conta, era uma vez, né? Princesas e Papai Noel, Coelhinho de Páscoa, mas eu não vou entrar nesse assunto, né? A gente sabe o verdadeiro significado de Natal, de Páscoa, e é isso que a gente tem que passar para as crianças, o verdadeiro significado. Porque eles levam muito tudo ao pé da letra, né? Eles dão vida a plantas, eles dão vida a animais, eles dão vida a bichinho de pelúcia, a Barbie fala, a boneca fala, né? Então eles dão vida a tudo. E é normal dessa idade, né? Nós temos que respeitar esse processo. É normal, eu acho super bonito quando minhas filhas estão brincando de boneca e uma bonequinha fala com a outra, né? A gente se atenta, lógico, ao que as crianças, né? O que elas estão fazendo ali. Mas é normal esse faz de conta. A nossa obrigação como professores é ali na sala de aula, estando, né, no departamento, na igreja, é distinguir, né, tentar distinguir na cabecinha deles, na linguagem deles, o verdadeiro significado. Então, usando aqui um exemplo como Natal e Páscoa, para eles, né, eles já entram naquela coisa de Papai Noel, né, decoraçãozinha, algum significado, vai vir um presentinho pela chaminé. Coelhinho de Páscoa é a mesma coisa, né? Algumas escolas particulares, até as estaduais, municipais, fazem patinhas, né? Até algumas trazem coelho de pelúcia. E tudo bem, é a idade deles e é assim, né? Que eles vão. A gente não pode colocar eles numa bolha também, né? Mas a nossa obrigação é ensinar o verdadeiro significado, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre festa junina. Talvez alguém que vai assistir aqui não vai concordar comigo, mas foi uma forma que eu encontrei de passar para a Manu como que é na nossa vida cristã, né? Então, no primeiro ano dela na escola, veio o aviso no caderninho de recado, né? Papai e mamãe, nesse mês de julho, né? Dia tal, vai acontecer a festa junina, tal, tal, tal. Prendas, comidas típicas e tal, tal, tal. E estamos ensaiando uma dança. E a criança deve vir vestida caracterizada. A parte do vestida é uma coisinha mais fofa, né? Porque a criança fica toda arrumadinha e tal. Mas a gente sabe o verdadeiro significado, né? Não preciso nem falar, vocês que estão aqui, vocês já sabem disso. Festa junina, São João e por aí vai. Mas, na minha cabeça, se passou assim. Bom, ela tem 5 anos. É a primeira vez dela na escola. É a primeira vez que ela tá ouvindo falar sobre festa junina. Ela não sabe o que é. Para ela é uma festa onde todo mundo vem vestido, né, caracterizado. A princípio parece que é todo mundo, como que fala? É mais caipirinha, né? As meninas com vestido, os meninos usam chapéu. Então eu imagino que na cabecinha dela passou isso. E o que eu fiz? Eu deixei ela participar. Eu deixei ela ver como que era. Eu produzi o vestido dela, né, de uma forma mais recatada, né, no joelho e tal, e levei ela. Assim que acabou a festa junina, né, ela quis comer, lógico, tal, tinha brinquedos infláveis e tal, deixei ela participar.
Quando foi no outro ano, e logo após isso, eu já conversei com ela. Mas até então, são 5 anos de idade, pessoal. Ela não nasceu, olha, festa junina é isso, tal, 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 tal. Não, ela não sabia. Até então, primeiro ano dela na escola. Então, deixei ela ver o que era. Segundo ano, 6 anos. Então, vamos lá, filha. Ano passado você participou, é assim, assim, assado. Os significados é esse. Mas nós não comemoramos isso, né? São coisas diferentes, crenças diferentes, conceitos diferentes, nós somos cristãos e nós temos, né, uma outra visão sobre isso. Falei com as minhas palavras, né, e ela por si só não quis mais participar. Então, ao meu ponto de vista, a gente não tem que chegar e falar, não, isso aqui, sabe, eu respeito, né, a forma com que as pessoas veem. Talvez você que está assistindo não vai respeitar a minha forma, mas eu acho que nessa idade, a conversa para você explicar uma coisa para a criança vai muito além como que eu posso dizer para vocês? Eu acho que nessa fase a conversa vai além, né, de significados, de sim ou não, pode, não pode, ou até de repreender, da forma que você acredita, né, da forma que você acha o certo. Quer uma dica? Usa a Bíblia, busca a base bíblica, né? Perdão. Eu estava para trabalhar um assunto com a minha filha por esses dias, ainda não trabalhei, porque é um assunto delicado, né? E precisa ser trabalhado. Na idade dela já, e porque eu percebi que ela vem observando. Então, como que eu fiz? Cheguei para minha tia, que tem mais experiência que eu, falei, tia, o que eu faço? Ela falou, usa a Bíblia. Usa a Bíblia nessa expressão tal, nessa história bíblica tal. Você vai mostrar para ela que está aqui. E se não está aqui, não faz sentido. Né? Não faz sentido algum. Então, assim, minha experiência foi essa. No ano seguinte, a Manu por si só não quis participar, porque ela entendeu que aquilo não faz parte da vida dela, né? Não faz parte do que a gente acredita. E a sala de aula dela a professora foi muito compreensiva, né? Olha, mãe, vocês participam se quiser, não é obrigado, né? Eu falei, olha, a gente é cristão, a gente não, né, não faz parte do nosso cotidiano, né? Do nosso estilo de vida, do que a gente acredita. Então, a Manu não vai participar. E ok, ela não foi. Naquele dia, não participou da festinha, eu resolvi comer um pastelzinho com ela ali, um lanchinho em outro lugar, saímos da mesma forma e pronto, né? O dinheiro que eu ia gastar lá, resolvi comer um lanchinho com ela. Então, assim, tentar deixar essas coisas, porque eles vão acreditar, né? No mundo faz de conta. É a primeira vez que eles estão tendo contato. Então, assim, quando a gente vai contar uma história, um gigante filisteu, eles já imaginam uma coisa enorme, né? E a gente sabe que tem uma estatura ali, um limite de estatura, qual era chamado de gigante e tal, mas quando a gente fala para criança gigante, né, eles já imaginam uma coisa enorme. E aí eu já pego um gancho aqui para entrar no próximo tópico, que é as crianças nessa idade de 5 a 6 anos não entendem a expressão, né, a figura da expressão. Ah, Lisiane, como assim eles não entendem uma figura de expressão? Ou não entendem expressões figuradas, né? Então, por exemplo, se você está contando uma história e fala, aquela pessoa tinha um coração de pedra, né? As pesquisas e os estudos, e essa aula que eu estudei, exatamente essa aula a qual eu estudei, quando eu falo aqui, pessoal, não tô levando generalizando, tá? Todas as crianças. Eu tô tentando passar para vocês da forma mais simples e aquilo que eu absorvi. Então, quando a gente fala assim, vou até ler para vocês aqui, ó. Alguém tem o coração de pedra. A criança nessa fase, lembrando 5 a 6 anos, ela vai imaginar que dentro do peito, do músculo cardíaco da pessoa, tem um pedaço de concreto. Vocês conseguem entender? Então, não é bom que a gente use aquela expressão, vamos abrir a porta do nosso coração para Jesus. Eles não vão entender, eles vão levar tudo ao pé da letra, né? Então, essas figuras, essas expressões figuradas ou figuras de expressões, não é legal a gente usar com eles, porque eles têm a cabecinha deles, né? Se formando ali, né? Saindo do mundo da fantasia, entrando para a realidade.
né? Que aí vai sair, eles ainda estão no jardim de infância, logo a gente vai sair daqui e vai pro primários, né? E eu vou finalizar rapidinho essa aula aqui com vocês. Então, toma cuidado aí nessa parte, respeita esse mundo de fantasia deles, é normal eles passarem por esse processo, respeita, mas assim, sempre tenta de uma forma agradável, de uma forma respeitosa, fazer com que eles entendam, né, a diferença. Claro que não vai ser na primeira vez ou na primeira aula, talvez essa criança seja um visitante, ou talvez essa criança seja fixa ali, então você tem mais oportunidade, a cada culto, né, você ir trabalhando isso. Uma Páscoa você explica, mais um ano se passou e nós estamos ali juntos de novo, você está ali de novo com aquela criança, então mais um ano você tem a oportunidade de introduzir, né, o verdadeiro significado da Páscoa. Então é sobre isso, tá? Eles têm esse mundo, né, eles vivem, é normal nessa faixa etária, mas a nossa obrigação é fazer com que eles entendam a diferença do mundo de fantasia e o mundo real. E é nessa fase também que eles se tornam mais amigáveis, né? É normal quando a gente chega pra criança assim, né? Vai falar, oi, tudo bem? E ela fica meio assim ou não responde, aí a mãe fala, filha! E tudo bem, não obriga a criança a falar, ela não é obrigada a falar, ou te dar oi, ou te dar um beijo, né? Te cumprimentar, nada. Mas nessa fase aqui dos 5, 6, ela já começa a ficar um pouquinho mais amigável. E é legal, é interessante que você se torne um amigo desse aluno, ainda mais se ele for frequente, né? Se for um visitante, fica difícil, né? Às vezes vem uma vez ou outra, mas se for um aluno frequente ali, é legal você criar essa amizade, né? Essa proximidade. Fica até mais fácil de você conseguir introduzir as histórias e certos assuntos com eles. Então, nessa fase a gente já consegue conversar mais. E aí, como que foi seu dia, né? Interagir mais com eles. E o que é legal nessa idade, que eles já conseguem entender, a gente já consegue interagir mais, é que eles já sabem distinguir o que é o certo e o que é o errado, né? Pode parecer que não, mas eles sabem sim. Nessa idade eles já sabem o que é o certo e o que é o errado, tanto quando o pai, uma simples coisa acontece e o pai fala alguma coisa, ele já fica. Acho que fiz uma coisa errada, né? Então sabe sim. Eu tinha o costume de falar, né? Costume de brincar. A criança não sabe o que tá fazendo. E aí um dia eu fiz com a Manu, né? Falei assim, falaram pra mim, ela não sabe o que tá fazendo. Eu falei, não sabe? Comecei, meu pintinho amarelinho. E ela sozinha assim, ó. Meu pintinho amarelinho. E eu sem fazer gesto nenhum, só cantando assim, sozinha. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. E ela assim, ó. E era pequenininha de tudo, 2 ou 3 aninhos. Então, assim, eles já começam a ter uma percepção e nessa idade de 5 a 6 é a idade ideal quando a gente vai começar a trabalhar o plano de salvação. Mas o que precisa tomar cuidado é que assim, o caminho da salvação nessa idade deve ser apresentado de forma simples, tá? Simples, prática e objetiva, tá? Para que eles entendam e consigam aceitar. E aqui, para aquele tópico importante que muita gente falou, nossa, que legal, é o tempo, né? O tempo aqui é de 4 a 10 minutos, tá? Eu acho que 8 minutos aí até 9, a gente, se for uma coisa bem dinâmica, 10 a gente consegue trabalhar de uma forma bem legal, tá bom? Então, de 4 a 10 minutos aí você separa uma história legal, interativa e dá para trabalhar com eles nessa idade tranquilo. Então, agora aqui eu peguei o meu rascunho que eu vou falar para vocês das histórias bíblicas, dos versículos e dos louvores. Porque aqui, vamos voltar um pouquinho, berçário maternal, a gente tem que trabalhar, é o que eu falei para vocês, vocês pegam uma história, faz o resumo da história, do resumo faz um resumo, do resumo do resumo faz outro resumo e tira uma frase. Aquela frase é o tema da sua aula, você vai trabalhar aquela frase. Por quê? Porque ainda eles não têm essa que eu acabei de falar para vocês, essa facilidade de a gente interagir. Aqui não, aqui eles já falam, já vão para a escola, primeiro, segundo ano, então já dá para a gente interagir mais. Então, dá para trabalhar até versículos bíblicos, tá? Porém, eu grifei aqui para falar para vocês. As histórias bíblicas devem ser escolhidas de forma... histórias bíblicas e reais, né? Que ensinem, né? Quer ver, ó? Então aqui dá pra gente falar o caminho da salvação, como compartilhar com os outros,
Jesus é o nosso melhor amigo, como falar com Deus, a alegria de estar na casa de Deus, a Bíblia é um livro importante e especial. E o que eu acho muito legal aqui, a importância de testemunhar. Pode parecer que não, mas as crianças na cidade, eles acabam tendo certas situações que geram testemunhos, né? A gente às vezes deixa passar despercebido, mas essa idade também acontece. Então é legal você separar um tempo ali na sua aula para deixar essa oportunidade, né? Faz sempre um sorteio para não ficar aquela coisa, né? Um ciúmes, porque as crianças nessa idade eles gostam de disputa, né? Então precisa tomar cuidado aí. Faz um sorteio que fica mais legal. E aí quem já foi você tira, né? E aí introduz o testemunho. Lembrando que, para o testemunho, elas vivem, vamos voltar ao conceito da aula, elas vivem no mundo de faz de conta, então pode ser que elas contem alguma coisa que não existe, uma coisa que não é real. E tudo bem, respeita, as crianças mais velhas podem até querer dar uma risada, você, um jogo de cintura ali, respeita, é o momento daquela criança, é a fase, ela pode querer contar uma coisa que realmente não existe ou não aconteceu, e tudo bem. O importante é nunca chamar a criança de mentirosa, tá bom? Concorda, depois, no futuro, numa oportunidade você pode introduzir uma aula, né, só falando sobre isso também, sobre mentira, sobre, né, mas é o que eu falei, se você levar em contexto, né, tudo que tá lá no PDF, você vai entender certinho. É um mundinho de faz de conta, eles estão começando a criar as coisinhas na cabeça deles, tá bom? Então, na hora do testemunho, fica atento a isso aí, pode ser que saia uma coisinha ali que, opa, não sei se condiz, mas tudo bem a idade deles. O importante é que você passe para eles no certo. E pode ser que através daquela criança que saia alguma coisa que você fala assim, não, isso aí não condiz muito, né? Talvez ela tá inventando, talvez tá... Dali você já tira uma história, já tira uma nova experiência, já sai um novo assunto para você trazer uma aula. Então fica atento aí, porque numa aula pode ser vários gatilhos e você ter conteúdos novos aí através dessas crianças, tá bom? E uma coisa importante também é repetir as histórias, tá? A cada 2 domingos, a cada 3 domingos, repetir as histórias, assim como no maternal. Repetir de forma que você mude as palavras e mude a colocação. E cânticos para essa idade, né? Eu até marquei aqui. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Feliz estou, alegre eu vou, Deus é bom para mim. Acho que é desse jeito aí, né? Mas Jesus, grande amigo, a formiguinha é muito legal porque vai trabalhar em conjunto, né? Então eu acho bem interessante. E daí tem várias histórias, se você pesquisar. Eu não vou me aprofundar aqui porque nós ainda vamos falar de mais 2 idades. Mas Posso Ser um Missionáriozinho também é muito boa para trabalhar com eles num culto, né? Mais missionário, qual você venha trabalhar testemunhos também, é legal. Então, louvores que sejam assim, pequenininhos e que passem mensagens curtas e objetivas, tá? Assim como essa daqui, a formiguinha. Deus é bom para mim, né? Então, louvores assim. E histórias sugeridas, né? Vou ler algumas, mas no PDF vai tá lá para vocês. Vamos ver aqui. Jesus acalma a tempestade. Então, tudo Jesus controla, tudo está sob o seu controle. Então, as histórias, vou até mostrar para vocês aqui, estão todas aqui, louvores, versículos bíblicos. Eu não vou me aprofundar aqui, porque a gente tem mais 2 idades. Eu quero falar mais sobre a forma como as crianças se comportam, né? E aí as histórias vocês vão se aprofundar. Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, para finalizar o jardim de infância de 5 a 6 anos, é a atividade. Como que a gente vai trabalhar? Nessa fase aqui, a gente consegue trabalhar com cartaz já, tá? Eles não rasgam, né? Já saímos daquela fase do maternal, então elas já respeitam um pouquinho mais. A gente consegue trabalhar já cartazes, mas tem figuras. Se você trabalha com material da CPAD, recebe aí na sua igreja, né? Aquela apostila da escola dominical, tem muitas imagens legais. Mas, se você olhar para o primário e para os juniores, são imagens diferentes, né? Juniores já tem aquelas imagens mais jovens, né? Mais assim, mais espojados.
E para essa idade, eu ainda acho melhor usar aquele que é um pouco mais, com um rostinho mais bebê, né? Um rostinho mais voltado para a parte figura deles mesmo, né? O que eles estão acostumados a ver. Eles, se a criança assiste um desenho, ela está acostumada a ver, né? Um desenhinho que é bem coloridinho, que tem cores chamativas. Então, usar, assim, desenhos que sejam um pouco mais voltado para a idade deles, tá? E desenhos reais, tá? Então, se eu tá falando de Naamã, vamos colocar desenhos ao qual mostre Naamã com as feridas. E depois Naamã sem as feridas, né? Após os mergulhos e tal. Então, usar desenhos reais. Porém, entretanto e todavia, essa é a idade que eu adoro trabalhar atividade manual. Então, já pegando o gancho aqui de Naamã, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Não preparei material, mas consigo dar um exemplo aqui. Eu usei um copinho de isopor, paguei baratinho em casa de embalagem, fiz um furinho em cima e com um palito de sorvete eu imprimi Naamã com a lepra e Naamã sem a lepra. E com o copinho virado com a boca para cima, nós pintamos ele por fora, né? Eu usei um tom meio azul e marrom para dar aquela cor, né, de sujo, que não é sujo, é a cor do rio. E aí, de um lado, eu contando a historinha, né, Naamã estava lá com a lepra e mergulhou, e aí puxa o palitinho para baixo, mergulhou e mergulhou, e aí na última vez eu viro o palito e ele sai curado. Eles adoraram fazer o copinho, né? Recebi vários feedbacks de pais. Então, assim, essa idade para trabalhar atividade manual é excelente. Excelente. Eles adoram mexer com cola, adoram mexer com tesoura. Claro que tem um ou outro ali que ainda não tem, né? Essa facilidade de trabalhar com tesoura, que é a coordenação motora fina, né? Aqui. Então, sempre tá atento. Se puder levar cortado, é até melhor. Facilita, né? Mas é uma ótima idade para trabalhar atividade manual, tá? Então prepara coisa legal, atividade manual. E a atividade manual te dá o gancho de você ficar mais tempo falando sobre aquilo. Enquanto as crianças estão fazendo, você vai reprisando a aula, né? Enquanto eles estão fazendo ali, cortando na mão, tal, você vai reprisando, vai refalando o versículo e vai colocando na cabecinha deles enquanto estão fazendo a atividade manual. E quando todos terminarem, você fala, e agora? Vamos fazer todos juntos? E aí todos juntos vão fazer com você a parte que Naamã mergulha. E uma, e duas, e três e tal. Então, é bem legal, tá bom? Pessoal, passando pro primário, que é a idade de 7 a 8 anos, eu vou tentar passar de uma forma rápida, resumida, porque nós ainda temos juniores. E vamos lá. Essa idade é uma idade que gosta de trabalhos, histórias, coisas que tenham sequência, coisas contínuas. Então, o que eu indico aqui? Já falando de história bíblica, né? É uma idade que vocês podem trabalhar, por exemplo, vamos falar vou usar um exemplo que eu fiz já. O que a gente faz? A gente vai trabalhar vamos falar sobre o tema armadura de Deus. Então, no primeiro domingo a gente vai falar sobre calçados com o evangelho da paz. No outro domingo vamos falar sobre a couraça da justiça. E assim vai, eles gostam muito de sequência, tá? Então é interessante a gente trabalhar sempre uma atividade que tenha continuação. Cada domingo, faz um varalzinho, coloca os envelopes lá, e cada domingo a gente vai completando, até porque na revista, né, essa é a intenção. Tem o corpinho lá e cada domingo vai colando uma parte da armadura, e aí depois, quando finaliza, a criança leva embora. E não necessariamente esse tema, né? Tô dando como exemplo, mas tem vários temas que nós podemos trabalhar. E por que eu tô falando de fazer essa atividade contínua? Porque apesar das crianças de 5 a 6 anos serem bem ativas, essa idade de 7 a 8 já se cansa fácil. Então, se a gente se estender muito na história, eles já estão aqui, ó, sabe? Aquela coisa, então não dá para se estender muito. Eles se cansam fácil, mas se você perguntar se querem descansar, eles não querem, né? Então, por isso que as atividades têm que ser bem variadas e bem interativas, tá? Nessa idade, eles já conseguem memorizar melhor as coisas, tá? Eles conseguem memorizar versículos, tá? Para trabalhar versículos. Porém, às vezes eles tendem a não memorizar o verdadeiro sentido. Deixa eu explicar de uma forma melhor para vocês. Eles memorizam sem compreender o verdadeiro sentido.
Não significa que um versículo bíblico bem explicado, ele vai memorizar aquilo. Então, assim, precisa de uma forma simples. Eu sei que é difícil, mas precisa ser de uma forma simples pegar aquele versículo e ser explicado, ser colocado de uma forma que ele memorize. Porque um versículo bíblico bem explicado vai ser memorizado para o resto da vida dele, tá? Outro tópico sobre a cidade de 7 a 8 anos é que eles gostam muito de histórias de heróis, né? Então, Davi, Golias é uma baita aula, né, para eles. Eles gostam de história de heróis, de pessoas que salvaram, de histórias que dão ênfase, né? E principalmente se for menino, então, né? Vai criar essa expectativa, né? Essa coisa de super-herói mesmo. E essa idade, os valores espirituais precisam ser destacados, né? Então, por exemplo, sempre se compara com as atitudes. É uma idade que se observa muito o que está fazendo, né? Já ouviu falar que, assim, melhor do que falar é fazer, é mostrar em atitudes. Então, assim, é aí que o bicho pega. Principalmente para quem é pai e mãe e tá assistindo, a gente toma muito cuidado nas coisas que a gente faz, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Eu já fui pega por uma coisa que eu falei, olha, não faça isso, porque não é certo assim, assim, assado, faça dessa forma. De repente eu fui lá e fiz. Aí chegou pra mim, né? Viu, mãe? Você não falou que não era pra fazer isso? E eu, esperta, me pegou. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Exemplos, é óbvio que falam mais do que palavras, mas nesse momento aí, a gente consegue trabalhar muito o espiritual deles, tá? Dessa forma de que eles conseguem ver no exemplo, né, o certo e o errado. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente percebe que as crianças nessa idade, de 7 a 8 anos, às vezes solicitam muito a aprovação das pessoas, né? A aprovação do pai, da mãe, da professora, do tio, né, que tá ensinando ali. Se tá bonito, se tá bom, se não tá. Então, assim, é legal, é interessante nessa idade a gente elogiar o trabalho, não sendo mentiroso nem falso, né? Pegar um negócio, nossa, que lindo, maravilhoso você é, nossa, que legal. Não, falar, olha, que legal, que bacana que você fez, você entendeu, você gostou, né? Seja verdadeiro com aquilo que você tá falando com a criança. Então, mas elogia, né? Elogia. Olha, fiquei feliz que você fez, viu? Fiquei muito feliz que você pintou aqui. Eu vi que você deu o seu melhor nesse desenho, nessa pintura. Gostei, viu? Parabéns. Semana que vem quero ver você assim de novo. Vou dar uma experiência aqui. A Manu foi numa igreja, numa sala de aula, né? De departamento infantil. E quando acabou, ela se encontrou com a professora no estacionamento. E a professora falou: Olha, você volta, hein? Volta porque a gente vai fazer aquela atividade e tal. Começaram a conversar ali. Eu fiquei, uau, né? Eu, como mãe, fiquei, uau. Que aula que deve ter sido para elas. E ela chegou contando: Mãe, foi assim, teve bexiga, teve uma caixa surpresa onde colocava a mão. Então, assim, eu já captei que foi uma aula interativa, foi uma aula que chamou atenção. Ela teve o interesse de voltar, né? Então, e a Manu tá nessa idade, né? De 7 a 8. Então, essa parte de elogiar com sinceridade, né? Estar atenta, dar esse retorno. Passou no corredor, viu a criança, fala: Domingo, hein? Ou então, ó, semana que vem, não esquece daquele desafio, hein? A tia tá de olho. Essa interação e sempre... Por que não lançar um desafio também, né? Elogiar e lançar um desafio, colocar desafios na aula. Isso é legal, sempre trazer coisas novas nessa idade aí. Bom, essa idade que eu falei pra vocês, muitas vezes, infelizmente, eles procuram aprovação. E espiritualmente, eles estão procurando, né, descobrir. Eles não entendem a diferença entre a vida e a morte. Eles escutam falar, mas ainda na cabecinha deles, eles estão entendendo, né, a morte e a vida. Então, espiritualmente falando, eles estão conhecendo Cristo como Salvador e eles necessitam de conhecer Cristo como seu Salvador. E se eles não fizeram essa decisão, né, de conhecer e aceitar com as aulas, com essa introdução sua, que você vai dar o seu melhor ali, eles estão apto a, quando for oferecido o apelo, eles aceitarem Jesus. Então, eu não sei se eu dei uma pincelada na última aula, talvez eu tenha cortado essa parte da aula.
mas eu disse que quando a gente vem no berçário, no maternal, a gente vem trabalhando, né? Até o jardim de infância, a gente vem trabalhando. Eu falei sobre Jonas, né? Então, a gente não precisa, naquela idade específica, falar sobre Nínive, sobre o povo, que Deus apareceu para Jonas e falou e tal. Não precisa. A gente só precisa, naquela idade, voltando para lá, né? De 0 a 4 anos, vamos abranger aqui, berçário maternal em um só. A gente só precisa que eles entendam que Deus salvou Jonas de um grande peixe. E quando chegar na cidade de 5 a 6, 7 a 8, a gente vai começar a explicar, olha, Deus apareceu para Jonas porque havia um povo e já que passou de 5 a 6, eles já estão sabendo o que é certo e o que é errado, é nesta hora que a criança que ela necessita de Jesus como seu salvador, que nós fazemos o apelo. E eu falei, e acabei cortando da última aula, que a gente vem trabalhando. Jesus, 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 nosso Cristo Salvador. 5 a 6 a gente trabalha de uma forma com um livro sem palavras sobre Jesus, sobre a salvação, mas especificamente 7, 8, 9, 10 é quando se faz o apelo e eles estão aptos a receber Jesus como Salvador. Eu não vou, né, saber colocar de uma forma profissional aqui para vocês, de uma forma melhor colocada, né? Porque eu preparei para dar uma aula simples, de uma forma simples para vocês trabalhar. Mas se eu posso indicar o IE aqui, com certeza eu vou puxar a sardinha e vou indicar a PEC. Se vocês tiverem interesse, né? Eles vão falar para vocês a melhor forma de trabalhar sobre o plano da salvação. Mas é especificamente nessa idade aqui. Não deixa nunca na sua história, na sua aula, no final de fazer o apelo, né? E quanto mais explicativa, mais de uma forma simples, para não ficar cansativa, você conseguir passar essa aula para a criança, mais ela vai ter essa sede, né? Essa vontade de ter esse Jesus como Salvador. Então aqui é a idade que a gente faz o apelo. Bom, nessa idade de 7 a 8, grande parte das crianças já sabe ler e escrever, né? Não vou generalizar, mas grande parte já está saindo do segundo, terceiro ano, talvez alguns entrando no quarto, então já sabe ler e escrever. Então aqui a gente já consegue focar a atenção deles de 8 a 20 minutos. E aí aqui a gente consegue fazer desafios durante a aula, né? Para eles escreverem alguma coisa, para ficar mais interativa. Olha, vocês vão escrever um papelzinho, nós vamos colocar dentro de uma caixa e vai ser sorteado no final da aula. Então assim, já é legal interagir, já é legal você ter um lápis separado, uma borrachinha separada para eles, separar um material que vai ser usado só para eles, né? Legal dividir o lápis de cor, mas conseguir fazer uma coisa, nem que seja só um lápis escrever uma borrachinha, conseguir fazer uma coisa individual, isso já é legal também, já cativa mais eles, tá? Você conseguir fazer um kitzinho individual. Então, nessa idade, a gente já consegue trabalhar com escrita, né? Se precisar escrever um versículo para fixar melhor na mente, aí essa idade a gente já tem essa liberdade maior. Nessa idade, a história que vai ser contada, ela é o maior veículo de comunicação com as crianças, né? Então, assim, a gente consegue colocar histórias com sequência, né? Mas a gente consegue trabalhar umas histórias mais profundas, a gente consegue vir com histórias mais que tenham mais a ver com a vida real, né? A gente consegue falar mais sobre milagres, então aqui a gente já consegue dar mais vida ao personagem, dar mais emoção à história. Por exemplo, eu marquei aqui, ó, algumas histórias que a gente consegue contar nessa idade sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés. E o que é legal, nunca, não termina a aula naquela aula. Deixa eu colocar melhor aqui. Não termina aquela aula em uma aula só. Eles ficam curiosos, sabe? Você já ouviu falar? A Rose já fez uma vez aqui. Fez não, ela sempre fazia, né? Antes da pandemia nas EBFs. Começava a história missionária e quando ia acontecer alguma coisa muito legal, então, no próximo culto, e as crianças ficavam, meu Deus do céu, eu quero saber o que aconteceu. E isso é muito legal. Então, a gente tá falando sobre a vida de José aqui, então chega até a parte que jogaram ele né, que os seus irmãos tinham inveja e tudo mais, e aí eles vão ficar, né, José foi jogado num poço.
e acaba a história por aqui. Sabe o que aconteceu? Semana que vem a gente vai continuar. Então, assim, eles têm essa curiosidade. Então, é legal trabalhar com sequências, né? A mesma história você pode trabalhar com 2 até 3 semanas. Desde que seja uma aula muito interativa, que tenha várias atividades também manuais, não só de escrita. Pode ser feita, dependendo do tempo de aula que você tem, pode ser feita 2 ou 3 atividades. Uma de escrita, uma mais interativa, uma até para levar para casa, para eles trazerem uma coisa legal, criarem um desafio e trazer para você depois na próxima aula. Então essa idade já é mais legal até de trabalhar. Eu não sei, eu fico em dúvida em qual idade que eu me encaixo mais, mas essa também é uma boa idade para trabalhar. Ainda sobre as lições bíblicas aqui, só se atentar uma coisa. Eu falei que eles se cansam rápido, né? Que precisa ter várias atividades para chamar mais atenção, mas sempre no mesmo tema. Procura não trocar. É claro que você que está na sala, você é o professor ou você é auxiliar, vocês vão trabalhar em conjunto, né? Vocês vão observar. Então, assim, observa primeiro. Vamos trabalhar com um versículo só, tá? Até o final da aula. Então, Lisiane, eu peguei aqui a história de José, vou trabalhar por 2 semanas. Não troca o versículo. Na outra semana fica com o mesmo versículo, porque é importante que eles fixem bem antes de você passar para outro versículo, tá? Então, é até interessante essa questão de trabalhar por 2 semanas a mesma história, que é uma forma de fixar melhor, né, a história, o que você quer passar, a mensagem que você quer passar, o verdadeiro sentido daquilo, porque toda história tem um verdadeiro sentido, né? O filho pródigo, por exemplo, conta toda aquela história para dizer que o pai tá aqui te esperando, mesmo ainda que, né, a gente faça certas escolhas erradas e tal. Então, fica a dica aí para vocês, trabalhem um versículo por vez, tá? Não passando de 4 a 5, um versículo por aula, né? Não passando de 4 a 5 versículos por mês. Tá? É importante para não confundir muito a cabeça da criança nessa idade e eles fixarem bem aquilo que você está querendo passar para eles, a mensagem que você está querendo passar e introduzir naquela aula, tá? Então vamos lá. O método mais adequado para trabalhar visual é o cartaz. Com certeza é o cartaz, tá? Só que assim, sempre trazer cartaz interativo, porque como eu te falei, essa idade, ela é uma idade que eles se cansam, né? Então, se tá dentro da igreja, você já observa uma criança nessa idade. Já tá assim, né? Então, trouxe cartaz, traz o cartazinho lá. Ei, Igor, o que você vê aqui nessa imagem aqui? Só o Igor vai falar agora, pessoal. O que ele vê aqui? Será que você consegue identificar talvez um objeto ou uma pessoa? Ou você consegue, olhando essa imagem, você consegue identificar qual a história que vai ser hoje? Então, assim, trazer imagens bem interativas e já um pouquinho mais voltado para característica física, né? Já pode ir um pouco mais para o adulto, não precisa ser mais aquela imagem física voltada para o bebê, para a criança. Já pode introduzir mais uma estrutura física voltada para a expressão adulta, né? Então vai trazer lá os visuais e tal. Porém, na hora de aplicar a atividade, que eu falei que é interessante ter de 2 a 3 atividades, né? Claro que dependendo do seu tempo, não vai forçar muito a sua turma, né? Não vai forçar muito a sua aula aí. Se você tem um pequeno tempo, que eu falei que é de 8 a 20, se você tem um pequeno tempo aí de 25 minutos, não traga 3 atividades que não vai sair, né? Aí você vai ficar naquela correria, as crianças vão querer fazer, não vão terminar, pode ser que saia alguma criança chateada porque não terminou. Então precisa se observar tudo isso aí, colocar na pontinha do lápis, tá? Mas, num culto normal aí que você consegue trabalhar as atividades, trabalhar atividades que recortem, que cola, que monta, atividades que eles consigam fazer desafios. Então você trouxe uma atividade que a gente vai precisar usar uma caixa de leite, ó, pessoal. Eu trouxe aqui um começo da atividade, então a gente vai recortar essa parte aqui, vamos montar, e na próxima aula, vocês vão pedir para o papai e mamãe uma caixa de leite, e aí vocês trazem aquela caixa de leite, a gente vai recortar aquela caixa, vai colar isso aqui, então
atividades que sejam, além de manuais, interativas e que façam parte dessa sequência, tá? Lembrando que nas cidades gostam de trabalhar com sequências, aulas que não acabem naquela aula, que no próximo domingo tem uma continuação. Eu falo domingo porque aqui é domingo, né, para nós, mas seja qual for o dia aí para vocês, sábado, domingo, ou for um dia durante a semana, sempre ter essa continuação, tá bom? Bom, pessoal, eu já tô falando há um tempo aí, acho que vai ficar mais uma aula ainda, porque é bastante informação. Eu tô tentando passar o mais rápido possível que eu posso para deixar PDF mesmo para vocês lerem com calma, mas acho que vai ficar mais uma aula aí. Vou tentar soltar o mais rápido possível para vocês, mas hoje a gente passou jardim de infância de 5 a 6 e primários de 7 a 8. Ficou então juniores, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta ou pergunta lá no grupo. Eu vou liberar também o PDF junto com a linguagem de sinais que eu falei para vocês e vou tentar soltar a próxima aula, tá? Não desistam, eu tô dando o meu melhor aqui para vocês e a gente se vê na próxima aí já para finalizar, tá bom? Grande abraço para vocês.